Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de duas funções novas do Excel: quebrar linhas e quebrar calls. Duas funções que podem te ajudar a fazer o pivoteio de tabelas. Como assim, professor? Bom, ficou curioso, ficou curiosa? Acompanhe esse vídeo que eu vou trazer diversas dicas sobre quebrar linhas e quebrar calls. Vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho 4 planilhas onde a gente vai falar a explicação passo a passo de quebrar linhas e quebrar calls e 3 exemplos práticos para você entender um pouquinho desses conceitos novos com essas funções. Vale lembrar que essas funções estão disponíveis no Excel 365. Então você tem que ir lá, ó, conferir arquivo, vamos lá, ó. Você vai na opção conta, verifica se o teu produto é o 365. Em seguida, se você falar, poxa, eu não tenho, pode ser que você não fez a atualização. Vem aqui, ó, adere ao programa Insiders da Microsoft, coloca no canal Beta e prontinho, e depois ele vai fazer a opção de atualização. Repare que eu já estou na versão 22.11, se não me engano na 22.9 já estava disponível a função para vocês, tá bom? Então olha lá, quebrar linhas, ele quebra o conteúdo em colunas. Então imagine, eu tenho esse conteúdo, eu despejei ele em linhas, mas eu falei em quantas colunas que eu quero. Então ele vai despejar em linhas, mas de acordo com o número de colunas que eu especifico. E aqui o quebrar calls é a mesma coisa, só que ele vai despejar o quê? Em linhas, né? Ó, ele vai falar quebrar o conteúdo em linhas, despejando em colunas. Professor, não entendi. Então vamos praticar, pra você ver, ó. Igual quebrar linhas. Eu vou pegar o vetor, ó, de São Paulo até Bahia, ponto e vírgula. Ele quer saber, quebra o conteúdo em colunas, então eu quero em 2 colunas. Tudo bem? Vou fechar o parênteses. O que vai acontecer? Ele tem que entender que ele vai fazer o despejo em linhas, mas em 2 colunas, que foi o que eu especifiquei. Olha só, despejou. Eu vou apagar aqui, ó. Quebrar calls, como que funciona? É a mesma coisa, mas é o contrário, né? Ele faz essa transposição dos dados. Então eu vou pegar, ó, de São Paulo a Bahia, e falar para ele, ó, duas o quê? 2 linhas, né? Mas vai despejar em colunas. Então olha lá, ó. Uma linha, 2 linhas, quebrou, passa para outra coluna. Uma linha, 2 linhas, quebrou, passa para outra coluna. E assim vai, tá? Então por mais doido que seja, professor, quebra o conteúdo em colunas, despeja em linhas, quebra o conteúdo em linhas, despeja em colunas. O que você precisa entender que fica, eu acho, mais fácil? O próximo argumento, quando você vai utilizar o quebrar linhas, é para especificar o número de colunas. O próximo argumento do quebrar calls é para especificar o número de linhas. Guarde isso que fica fácil para você entender, tá? Reparou que deu um ND aqui? Esse ND é o último argumento que a gente tem na função. Então aqui eu vou colocar, ó, aspas, tracinho, fecho aspas, enter. O que vai fazer? Ele vai substituir aquele conteúdo que não existe, né, ó, um conteúdo que não contempla o despejo, substituindo ele por um tracinho. Aqui é a mesma coisa. Olha lá, ó. Poderia colocar, ó, vazio assim, ó. Tudo bem, ó? Vou dar um enter, olha lá, ó. Ficou vazio. Ok? Então é um tratamento que você pode aplicar ali com a função. Tudo bem? Bom, expliquei para você como que funciona. Agora a gente vai ter 3 exemplos práticos para entender as suas usabilidades. Como que você pode utilizar isso no seu dia a dia? Tem várias funcionalidades. Eu vou mostrar apenas 3 para vocês verem aqui, que dá para vocês utilizar essas funções de modo bem interessante. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Quer aprender Excel comigo? É bem simples, vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso Aprendi Isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E para fechar, tem cupom, professor? Tem. Último dia do mês, cupom promocional liberado, 35% de desconto para você agora. Você vai lá para o primeiro comentário, clicou, resgatou. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento, que eles estão lá no chat para ajudar vocês a fazer a inscrição e tirar as dúvidas de como fazer a inscrição, tá bom? Agora, vamos retomar. Na planilha 1, né, ó,
o exemplo 1, eu tenho essa situação aqui, ó, unidades, valor, né, ó. E aí depois tem, ó, Minas Gerais, que seria a unidade, e depois o valor de 200. Aí o Paraná e o valor de 300. Imagine que você copiou da internet, jogou os dados e eles vieram assim. Acontece, viu? Ou você recebeu uma tabela que veio deste modo e você precisa organizá-la de modo que você consiga visualizar os dados em um formato de tabela e possa realizar cálculos. Aqui a gente vai mostrar para vocês a usabilidade do quebrar lins e do quebrar calls, tá? Então lá, ó, primeiramente, quebrar calls. Quebrar calls. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, bonitinho. E aí eu vou colocar lá, por exemplo, ó, coloca aí duas não, 3, ok? Vou fechar, ó. O que ele fez? Ó, unidades, valor, Minas Gerais, professor. Não deu certo. Sim, não deu certo. Por quê? Porque tá errado. Olha só. Se você colocasse duas, olha só o que ele vai fazer. Ele vai colocar a unidade e o valor. 200 é de Minas Gerais? É. 300 é do Paraná? É. 400 é do Tocantins? É. Ele não organizou a tabela para você? Organizou. Posso colocar agora aqui um total e fazer a soma desse intervalo, sabendo, ó, que esse total aqui foi de 2.600. Olha que bacana! Então eu consigo montar uma nova visualização da tabela, ok? Ó, utilizando ela, fazendo, né, o que a gente chama aí de pivoteio, né? E posso depois tratar esses dados, realizar os cálculos, de modo que fique fácil. Tudo bem? Então eu mostrei primeiramente aqui o exemplo do quebrar calls. E o quebrar lins, como ficaria? Ó? Quebrar lins, ok? Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar 3 para você ver, ó. Opa, professor, unidade de valor não ficou legal, né? Ah, vamos colocar 2. Olha lá, ó. O que ele fez no 2? Ele fez também o despejo certinho agora. Olha lá. Minas Gerais 200, Paraná 300, Tocantins 400, Ceará 900, Rio de Janeiro 800. Ele fez a transposição também desses dados utilizando a função. E aí depois era só situação de embelezamento, né, gente? Olha lá, olha que bacaninha. Vamos pegar aqui, ó. Olha lá. Aí você colocaria o total lá embaixo. E aí, ó, faria a soma tendo também, ó, essa análise ali. Então isso é o que a gente chama de pivoteio. Você pode fazer o pivoteio dos dados, né, com as funções, não precisando utilizar o Power Query, por exemplo. Ok? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 nós temos aqui, ó, uma situação com mais colunas e o chefe quer o seguinte: escolher o gestor e saber o total. É possível fazer isso? Como que a gente faz? Primeiro passo seria o seguinte: você entender qual tipo de quebra que você utiliza para esse tipo de tabela. Aqui o ideal seria você fazer uma quebra, pessoal, por linhas, tá? Ó. Então vamos lá, ó. Igual quebrar lins. Tudo bem? Aí vou selecionar, ó, de unidades, né, ó, até o Marcos. Vamos agora aqui, ó, dar um ponto e vírgula. Vou falar para você, professor, eu vou usar quebrar lins, mas eu tenho que colocar em 3 colunas. Então, ó, unidade, valor de gestor. É isso que você quer, então é 3. Quando você fizer isso, ó, o que ele fez? Ele montou a tabela para você. Aqui ao lado, pessoal, olha só, igual soma C, você utiliza o intervalo da coluna inteira para você conseguir responder essa pergunta que o teu chefe te pede, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, coluna F, vou da coluna F localizar a Ana e depois trazer a informação da coluna E, que é o valor, fazendo a somatória. Então a Ana foi 1.300. E o Pedro? Olha lá, 500. E o Marcos? 1.800. Então você conseguiria resolver também esse tipo de situação, tá? Mas você precisaria ter uma área para fazer esse despejo. Nesse despejo, criar uma fórmula que vai realmente resolver o problema. Unicamente na coluna B, aí já não tem como, tá bom? Vamos lá. Exemplo 3. Olha só, o exemplo 3 é uma outra situação de pivoteio. E aqui, pessoal, ela está com os dados classificados, tá? Ó, isso que é importante dizer, ó. Tem a prova aqui, depois o trabalho aqui embaixo, tá? E é uma situação que a gente vai utilizar algumas funções do Excel. Se você vê que eu tenho a função único, eu tenho aqui o único com transpor, aí depois eu tenho o quebrar,
né, ó. Então vamos apagar aqui e vamos começar. Então olha lá, eu preciso montar uma coluna com os alunos, igual, único. Vamos pegar aqui, ó, bonitinho, ele montou. Como que eu coloco prova e trabalho aqui, ó? Igual, você poderia pensar, vou usar a função transpor, tudo bem, ó? Ah, vou pegar o transpor e colocar aqui, ó. Olha lá, ele fez. Só que você quer isso de modo único, então teria que vir aqui, ó, único. Aí você vai falar, vou fechar, vou dar enter. Pô, não deu, professor. Por quê? Porque falta o último argumento. Então você quer retornar colunas ou linhas? Eu quero colunas. Então vou colocar o verdadeiro. Prontinho. Tem a prova e o trabalho. Aqui ao lado a gente vai ter a média. Aí você poderia já pensar, vou calcular a média aqui, ó, do Pedro. Olha lá. Mas professor, deu div, porque você não tem valores ainda lançados, tá? Mas vamos lá, ó. O que eu posso fazer agora aqui? Você tem que pensar que você tem que jogar essas notas, pessoal, para cá. Aí você vai pensar, poxa, eu vou jogar quebrar calls, né? Aí eu vou pegar aqui, colocar em duas, né, ó. O que vai acontecer, ó? Deu erro de despejo. Ah, pô, não é duas, professor, vamos lá, é 4, tem 4 alunos. Olha lá, ó. O 8, jogou o 5 do Pedro? Jogou. 8, 9, 10 e 8. Então, sabendo a quantidade de alunos que eu tenho, que são Pedro, Marcos, Renato e Ana, eu consigo fazer essa quebra e lançar aqui. Logo, eu tenho a tabela aqui ao lado, onde vai realizar a operação de cálculo. Bacana, né? Então, isso aqui é um exemplo, uma situação que você pode imaginar, caramba, dá para fazer assim? Dá para fazer assim, uma outra situação que você pode fazer o pivoteio com o uso de funções. E aqui, por exemplo, mostrando o quebrar lins e o quebrar calls, né? Nesses exemplos que a gente viu ao longo aí, seja o exemplo 1, o 2 e agora no 3, fechando com o quebrar calls para resolver esse tipo de situação. Se você tivesse pensado, ah, professor, vou fazer o quebrar lins, né, ó, o quebrar lins aqui, pessoal, não resolve muito não. Você vai pensar, poxa, eu vou colocar aqui, ó, em duas colunas, né, ó, olha lá, ó. Ele vai pegar o 8 e o 9, ele vai, tá certo? Não tá, né, gente? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. O ideal seria o quebrar calls para você entender que você tem um número de elementos e depois ele quebra lançando na próxima coluna. Tudo bem? Bom, pessoal, mostramos para vocês hoje o uso das funções quebrar lins e quebrar calls do Excel. São funções novas pertencentes ao Excel 365. Se você não tem o Excel 365, vai lá dar uma olhadinha aí na internet, compra ele, faz a assinatura, que vale muito a pena porque resolve diversos tipos de situações que muitas vezes a gente quebra a cabeça, tá? E além do que você vai ganhar em produtividade com a ferramenta. Agora, você quer aprender Excel do zero, do básico ao avançado, dashboards, VBA, Power Query, Power Pivot? Bom, olha só, o curso de Excel Online está com 35% de desconto hoje, o cupom promocional foi liberado, está lá no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e vou deixar o depoimento da Luciane, uma das nossas alunas do curso de Excel Online, que obteve aí um incrível sucesso no seu trabalho, ok? Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.